A natureza da realidade pessoal, capítulo 6. As crenças e suas estruturas de poder. Seção 627, dia 13 de novembro de 1972, 21 horas, segunda-feira. Nos últimos dias, Jane recebeu vários telefonemas, assim como cartas de pessoas de todo o país, pedindo a ajuda dela ou de Seth. Alguns dos problemas são muito graves e, em geral, estão muito além de qualquer terapia razoável, quanto mais de uma terapia rápida que Jane, Seth ou eu possamos oferecer. Por causa de nossa reação compassiva, Jane e eu muitas vezes acabamos ficando frustrados. Também, mesmo ajudar apenas algumas pessoas eficazmente significaria não ter tempo para o resto. A propósito dos esforços de Jane de ajudar pessoalmente, no que puder, há algum tempo atrás ela recebeu um visitante que mostrava sinais de uma personalidade secundária. Ao esperarmos a sessão desta noite, Jane disse que os 2 canais de Seth estavam abertos. Seth poderia falar sobre as pessoas que tinham procurado ou ditar o livro. Ela preferiu continuar o livro, dizendo que ele ajudaria um número muito maior de pessoas do que qualquer ajuda individual. Boa noite. Boa noite, Seth. Ditado. Capítulo 6. As crenças e suas estruturas de poder. Este é o título. Muito literalmente, você vive no corpo de suas crenças. Você percebe por meio do corpo de suas crenças que podem aumentar sua visão ou diminuí-la. Elas podem aumentar ou diminuir a sua audição ou qualquer função sensorial. Se, por exemplo, você acredita que depois de um certo tempo de vida, sua audição vai diminuir, então isso vai acontecer. Você começará a usar esta faculdade cada vez menos, transferindo inconscientemente sua atenção para outros sentidos, a fim de compensar, dependendo cada vez menos de seus ouvidos, até que suas próprias funções se atrofiem. Ponto final. As funções, neste particular, são hábitos. Você simplesmente se esquece de como ouvir adequadamente, seguindo sua crença. Todas as pequenas manipulações necessárias para ouvir são inconscientemente reprimidas. A deterioração física, então, realmente acontece, mas ela ocorre depois, no primeiro. O mesmo pode acontecer em quase qualquer categoria física. Geralmente há mais de uma crença envolvida. Paralelamente à crença de que a visão vai falhar, talvez exista a crença já mencionada de que a audição vai diminuir. E as duas ideias também podem ser reforçadas pela crença de que a idade o torna uma pessoa de menor valor, transformando-o em um indivíduo que já não pode lidar com as necessidades do dia a dia. A crença, como vê, trabalharia para garantir a materialização deste estado. Por outro lado, você pode acreditar que a sabedoria aumenta com a idade, que a autocompreensão traz uma paz de espírito não conhecida antes, e que a mente aguçada é, na verdade, muito capaz de avaliar os ambientes
e que os sentidos físicos reconhecem muito melhor os estímulos. E assim, as condições serão vívidas fisicamente em sua experiência. O aparelho físico, seguindo suas crenças, continuará com saúde. Você precisa entender, repito, que suas ideias e pensamentos não existem como fantasmas ou sombras, imagens sem substâncias. Eles são realidades eletromagnéticas e afetam seu bem-estar físico, sendo automaticamente traduzidos para sua carne e sua experiência por seu sistema nervoso. 21:36. Sua mente consciente tem o propósito de avaliar a realidade física e ajudá-lo a traçar seu curso no universo corpóreo, do qual você faz parte atualmente. As outras porções do seu ser, como mencionamos na última sessão, por exemplo, dependem de você para isso. Toda a energia que está à disposição de seu eu interior concentra-se então em produzir resultados pedidos por sua mente consciente. Seu poder de ação segue em linhas de suas crenças. Acreditar em sua própria fraqueza é negar a si mesmo o poder de ação. Aceitar indiscriminadamente todas essas crenças é, na melhor das hipóteses, conformar-se com um obstáculo de dados conflitantes que tornam confusas as linhas claras de ação e do poder. Exigências e avaliações contraditórias são então enviadas ao seu eu interior, que por vários métodos tentará dizer-lhe que algo está errado. Haverá uma atração mútua de crenças de natureza semelhante, pois você certamente procurará uma consistência em seu comportamento e em sua experiência. É preciso aprender a lidar com suas crenças diretamente, ou será forçado a lidar com elas indiretamente, reagindo a elas quase sem o saber, em sua experiência física. Quando você fala contra um ambiente ou uma situação ou condição desfavorável, basicamente, e sublinhe a próxima frase, você não está agindo independentemente, mas reagindo quase que cegamente. Está reagindo a eventos que parecem acontecer-lhe e sempre em resposta a uma situação. Para agir de modo independente, você precisa suscitar o efeito que deseja que ocorra fisicamente, criando-o em seu próprio ser. Isso é feito pela combinação de crença, emoção e imaginação, formando com elas um quadro mental do resultado físico desejado. Naturalmente, o resultado desejado ainda não é físico. Caso contrário, não precisaria criá-lo. Não adianta, portanto, dizer que sua experiência física parece contradizer o que está tentando fazer. Como ideias e crenças têm esta realidade eletromagnética, a constante interação de crenças fortemente contraditórias pode causar grandes bloqueios de poder, impedindo que o fluxo de energia interior se exteriorize. Às vezes ocorre uma polarização. Crenças são assimiladas, ideias são averiguadas, podem parecer adotar uma vida própria e dominar eficazmente certas áreas de atividade. Agora, uma pausa.
22:10. Ditado. Não faz muito tempo, Robert teve uma demonstração da natureza e do poder das crenças. Ele recebeu o telefonema de um homem que mora do outro lado do estado, solicitando uma entrevista. Sem saber por quê, Robert sentiu o impulso de receber o homem e marcou a entrevista. O visitante chegou ao aeroporto com a mulher. Ele era um exemplo vivo do efeito de suas crenças não examinadas, uma personificação forte e, contudo, torturada do que se pode acontecer quando um indivíduo permite à mente consciente negar as suas responsabilidades. Quando uma pessoa fica com medo de sua própria consciência. Ali estava um jovem cujas crenças tinham vida própria, enquanto ele era relativamente impotente. Nenhum esforço havia sido feito para reconciliar crenças diretamente opostas, até que a própria personalidade foi literalmente polarizada. 22:20. Estávamos diante do que poderia chamar de clássico exemplo de dupla personalidade. Estou falando sobre isto agora porque o caso ilustra muito bem a natureza e o poder das crenças e os conflitos que podem surgir quando uma pessoa não aceita a responsabilidade de seus próprios pensamentos. Este não é um caso comum, mas de um jeito ou de outro, esta divisão ocorre fisicamente ou mentalmente, quando os conteúdos da mente consciente não são examinados. Ao entrar, o homem se mostrou agressivo e hostil. Tendo solicitado ajuda, ele se odiou pela fraqueza que acreditava ser a causa desta necessidade. Olhou furioso para o nosso amigo Robert, com grande veemência, projetando toda a sua energia que tinha a seu comando, a fim de mostrar que não seria intimidado e que se alguém ia estar no controle da situação, era ele. Falou sobre outra personalidade muito mais poderosa que ele, embora disse que pudesse forçar uma multidão de 150 pessoas a seguir seu comando. A outra personalidade, porém, originou-se em outra galáxia e viera como amigo para ajudá-lo a protegê-lo. A seu comando, disse ele, esse amigo invisível matara um advogado. O advogado não só não compreendera a situação de acordo com a história, mas magoara o homem de quem estamos falando. Chamaremos o homem de Augustus. Façamos uma pausa para Robert. 22:30. Jane começara a tossir intermitentemente após a última pausa. Agora estava tossindo tanto que Seth interrompeu a transmissão. Coisa muito rara. Enquanto Jane descansava, sugeri que Seth voltasse. Seria melhor discutir as razões da tosse, o que ele fez. Surpreendentemente, o material recebido ocupou várias páginas. A sessão terminou às 23:43. Sessão 628, dia 15 de novembro de 1972, 21:29, quarta-feira. Na sessão de segunda-feira, Seth começara a falar sobre um visitante recente de Jane, chamado Augustus, que mostrara sinais definidos de uma personalidade subordinada ou secundária. Ao sentar-nos para a sessão desta noite, Jane disse:
Sei que Sete vai chamar a outra personalidade de Augustus e de Augustas II. Achamos divertido pensando em 7 e 7 e 2. Jane começou a falar vagarosamente em transe. Boa noite. Boa noite, Sete. Vamos retomar o ditado. Para iniciar, Augustus foi criado acreditando que o eu interior é perigoso e que as pessoas devem lutar com os conflitos interiores sobre os quais têm pouco controle consciente. Ele acreditava que a personalidade individual era relativamente incapaz de compreender a si mesmo e que ficava sozinha e sem defesa, tendo por baixo um abismo maléfico e por cima um Deus. Um Deus inatingível, frio, justo, mas nada compassivo. Ele se sentia confuso em um mundo de opostos. Crenças conflitantes eram indiscriminadamente aceitas. A mente consciente sempre tentará fazer sentido de suas crenças, juntá-las em padrões e sequências. Geralmente organiza as ideias de um modo tão racional quanto possível, dispensando as que parecem contradizer o sistema geral de suas crenças. Augusto aprendera a temer seus próprios pensamentos, a evitar o autoexame. Assim, as crenças ou ideias que o amedrontavam não eram enfrentadas, mas eram logo afastadas para os cantos da mente consciente, onde ficavam relativamente inofensivas no início. Com o passar do tempo, o número de crenças não examinadas e amedrontadoras foi se acumulando. As ideias e as crenças alimentam a si próprias. Existem nelas um ímpeto de crescimento, de desenvolvimento e de realização. Através dos anos, dois sistemas opostos de crenças competiram pela atenção de Augustus. Ele acreditava ser totalmente impotente como indivíduo, que, a despeito de todos os seus esforços, acabaria em nada, passaria desapercebido. Ele sentia que não era amado, que não era digno de amor. Ao mesmo tempo, deixava a mente consciente vagar e, para compensar, via-se como todo-poderoso, desdenhando de outros seres humanos e sendo capaz de maquiar grandes vinganças contra eles pelo fato de não compreenderem. Nesta linha de crenças, ele conseguia fazer qualquer coisa, curar males da humanidade, se o desejasse, ou negar essa cura ao mundo a fim de puni-lo, e ponto final. Ora, todas essas ideias eram bem conscientes, mas ele as mantinha em grupos separados. A mente consciente, repito, tenta conseguir integridade e unidade geral, colocando suas crenças em algum tipo de sistema consistente. Quando crenças opostas e diretamente contraditórias são mantidas por um período de tempo e pouco é feito para reconciliá-las, inicia-se uma batalha dentro da própria mente consciente. 21:50. Como são as crenças da mente consciente que regulam os movimentos involuntários do corpo e todo o sistema físico, as crenças contraditórias, obviamente, estabelecem reações e desequilíbrios físicos. Antes de as crenças opostas de Augusto se alinharem em campos separados, por assim dizer, seu corpo sofria um tumulto contínuo, com mensagens contraditórias enviadas ao tempo todo ao sistema muscular e ao coração.
o sistema hormonal oscilava e até a sua temperatura física variava drasticamente. Como ideias semelhantes se atraem, tanto eletromagneticamente como emocionalmente, a mente consciente encontrou-se com dois sistemas de crenças totalmente contraditórios e de duas autoimagens. Para proteger a integridade da estrutura física, a mente consciente dividiu-se nitidamente. As mensagens enviadas ao corpo de um minuto a minuto já não eram misturadas. A parte de Augustus, que se sentia poderosa e alienígena, personificou-se. Quando Augustus se sentia ameaçado, a mente consciente se alterava, aceitando como procedimento operativo o sistema de crenças no qual Augusto se via como todo-poderoso, seguro, mas alienígena. Esta parte de sua crença, portanto, e esta autoimagem em particular, apoderaram-se de sua mente consciente e se tornaram o que aqui chamaremos de Augustus II. Quando Augustus II assumia a liderança, o corpo físico não ficava apenas forte e poderoso, mas era capaz de efeitos físicos que ultrapassavam os de Augusto I. 22:1 Augustus II acredita que seu corpo é quase invencível. E, acompanhado a esta crença, realmente ele tem um desempenho melhor. Augustus II acredita que é um alienígena. Neste caso, a análise racional, porque precisa haver uma, diz que ele é um ser de outro planeta, na verdade de outra galáxia. Seu propósito neste caso é muito claro e simples. Ele deve ajudar Augustus I, usar o seu poder a favor deste, recompensando seus amigos e aterrorizando seus inimigos. Augustus I acredita profundamente que precisa deste tipo de ajuda. Ora, esta é uma divisão da mente consciente, que não se origina no seu eu interior. Quando Augustus II assume, ele é muito consciente. Ele simplesmente vê a realidade física através de um sistema de crenças invariável. As mensagens enviadas ao corpo não são absolutamente contraditórias. O corpo fica sob excelente controle. As disposições de Augusto I, naturalmente, resultaram diretamente das ideias que ele estava nutrindo. Era essa incessante alternância de altos estados de exaltação e poder e da sensação de impotência e depressão que o corpo não podia tolerar por causa das profundas alterações impostas. Augusto I predomina em um período mais longo de tempo, pois suas ideias de indignidade em seus termos foram adotadas antes. E pior ainda, elas são reforçadas pelo contraste entre ele e Augustus II. Augustus II às vezes predomina até por uma semana. Ele faz todas as coisas e diz todas as coisas que Augusto I adoraria fazer e dizer, mantendo apenas algumas defesas. Augusto I, porém, não fica literalmente inconsciente durante este tempo, tendo bastante consciência das atividades e realizações efetuadas por Augusto II. Repito que este é um jogo de esconde-esconde, no qual, assim chamada mente inconsciente, é de certa forma inocente.
Augustus II pode, portanto, fanfarrear e encolerizar-se, mentir, enganar, reivindicar seus direitos, mostrar seu desprezo pelas pessoas e absolver Augustus I de qualquer responsabilidade. Podemos fazer um intervalo agora e depois continuaremos. 22h30. Não há nada maligno na natureza de Augustus II. Em círculos espíritas, contudo, ele certamente seria interpretado como um espírito ou guia maligno. Sua natureza é protetora. As ideias e crenças básicas que foram personificadas em seu ser, que se tornaram seu ser, formaram-se para proteger Augustus I das ideias destrutivas transmitidas a ele na infância, para combater as crenças de impotência e de futilidade. Neste sentido, elas foram acrescentadas às ideias originais, quando ele era criança. Portanto, foi do conceito infantil de um ser poderoso que surgiu Augustus II. Quanto maiores as sensações de fraqueza, então maiores serão as sensações compensatórias de poder e força, mas sem qualquer tentativa de reconciliação consciente. A mãe de Augustus notou apenas que o filho parecia muito instável. Augustus II não se apresentou como outra personalidade, óbvia até depois do casamento. Quando as exigências da paternidade e do sustento da família recaíram sobre ele, ele não conseguiu enfrentá-las. Suas crenças no próprio desmerecimento impediram-no de usar suas habilidades ou de até seguir com persistência num caminho de ação eficaz. Foi então que Augustus II começou a afirmar-se, e também diante da mulher de Augustus. À sua própria maneira, Augustus II provaria a ela que ela estava casada com um homem incomum e poderoso, um modelo de virilidade e força. Para isso, porém, Augustus I precisava aparecer-lhe como Augustus II. Esta situação continuou por algum tempo. Augustus I sentia uma dor de cabeça incrível e, em seguida, esse alienígena do espaço exterior manifestava-se, o varão dominante que Augustus I não era. Aqui, contudo, a ilusão provocou certas dificuldades. Não apenas Augustus II era mais promíscuo sexualmente, mas Augustus I, comparado a ele, parecia insonso. Originalmente, o propósito de Augustus II era ajudar Augustus I. É, na verdade, que as condições exóticas respingavam, lançando alguns glamour sobre Augustus I, quando Augustus II se ausentava por um tempo, mas o contraste era ostensivo demais, óbvio demais. Augustus I, ainda a personalidade primária, foi ficando cada vez mais medroso. Ele sabia que, pouco a pouco, Augustus II estava ultrapassando seu propósito, exibindo-se, e precisava ir embora. 22h46. Na verdade, depois que Augustus II obviamente dominou o corpo de Augustus I, toda a família ficou a par do acontecido. A esposa começou a anotar o que era feito e dito. Quando estas coisas eram mais tarde relatadas a Augusto I, as mentiras e as fraudes tornaram-se evidentes.
como também a natureza infantil da personalidade. Augustus II, entretanto, passava por sábio vindo de uma galáxia superior à Terra em todos os campos de atividade. E então fazia previsões que nunca aconteciam, e gabava-se, e mentia, como um artista veterano. As crenças cuja energia gerou esta autoimagem alternada apareceram então à luz do dia, mostrando seus resultados naturais na realidade física. Augusto I, agora adulto, foi forçado até certo ponto a perceber a natureza destas crenças, mas quando esteve aqui visitando Roburt, ainda não queria examiná-las. Augustus II não se manifesta já há 2 meses e meio. Augustus está diante de um dilema, porque as crenças em sua própria impotência ainda estão intactas, e as crenças contraditórias de onipotência não estão mais sendo expressas através de Augustus II. Expressas, porém, elas serão, e assim, na entrevista. Augustus I, que agora simplesmente chamaremos de Augustus, em certo momento surgiu com sua gigantesca beligerância, encarando Roburt e dizendo-lhe que podia aniquilar qualquer coisa que o ferisse. No momento seguinte surgia a grande súplica por ajuda, o amor pela esposa e o filho. Em uma sentença, Augustus fazia uma afirmação e 10 minutos mais tarde tornava claro com outro comentário que o primeiro não fora verdadeiro. A polaridade entre Augustus I e II havia então se dissolvido de tal forma que os dois sistemas de crenças opostos operavam um ao lado do outro. Ainda assim, Augustus não examinava suas próprias palavras, seus próprios pensamentos, nem via as contradições que eram tão óbvias para os outros. A natureza e a importância das crenças apareceram de modo tão eloquente que Roburt ficou admirada, vendo-se forçada a realizar algum trabalho psicológico básico complicado. As duas personalidades já não estavam separadas, mas fundindo-se. Augustus disse: Meu amigo matou um vizinho meu, que estava contra mim, fazendo-o ter pneumonia. Ele cuida de mim. Outro vizinho estava com uma úlcera, e Augustus contou a Roburt que depois de tocar esta pessoa, a úlcera parecia ter sido curada. Aí ele disse: Gostaria de saber quanto desta grande habilidade pertence a mim. E desviando brevemente o olhar, talvez eu não precise de proteção de meu amigo, afinal de contas. Ora, isso foi uma das coisas positivas, pois Augustus estava começando a sentir que talvez não fosse tão incapaz. Sua própria personalidade, porém, deve lidar com as características definitivamente de mau gosto de Augustus II, que não está mais personificado. Ficaram com ele as perguntas: se sou tão poderoso, como é que sou tão fraco e não posso nem sustentar a minha família? Se sou tão grandioso, por que não posso usar eficazmente minha energia? Pois o corpo de Augustus está mais uma vez sofrendo a oscilação de crenças muito contraditórias sobre si mesmo.
Antes ele era fisicamente poderoso como Augustus II. Agora, como Augustus, ele é ora forte, ora fraco, e o estresse físico é aparente. Como Augustus II, ele conseguia ficar acordado dia e noite, realizando tarefas físicas muito difíceis para um ser humano normal, pois atuava com a ideia indivisível de poder e força. Foi preciso alguma coragem da parte dele para deixar que Augustus II desaparecesse. Como a clara divisão de crenças já não existe, ficou ainda mais difícil para a mulher, pois as características de Augustus II transferiram-se para ele. Ele mente, por exemplo, onde antes apenas Augusto II mentia. Aqui, então, está um caso em que crenças diretamente opostas dominam a mente consciente em vários momentos, cada uma acionando o corpo à sua própria maneira. Fisicamente, o corpo tem a mesma capacidade de força, independentemente de um grupo de ideias que esteja dominando. Mas, na prática, Augustus I é incapaz de realizar os feitos de Augusto II. Augustus II, certa vez, estava zangado. Pulou de uma janela do segundo andar para o térreo sem se machucar. Um feito altamente incomum. Augustus, porém, cansa-se tanto que mal consegue atravessar um dia comum. Eis aí uma situação na qual a pessoa, por meio de suas crenças, coloca sua energia e seu poder literalmente para além de si mesmo. Ele poderá usá-los apenas quando mudar completamente de crenças. Foi somente porque as características infantis de Augustus II finalmente apareceram tão ostensivamente que Augustus II precisou ser dispensado. A mulher de Augustus fez a diferença, pois era óbvio que ela não tinha a mesma opinião deste amigo de seu marido. As crenças dela, então, tornaram-se uma nova base, o ponto de mudança que permitiu a Augustus ver a sua autoimagem alternada com algum tipo de distanciamento. Com bom humor, entre parênteses, Sete fala: você pode fazer uma pausa alternada. Jane não lembrava de nada que Sete dissera, mas logo que saiu do transe, o que aconteceu rapidamente, como de costume, ela comentou: posso dizer que Sete tem mais sobre o assunto? Tudo pronto à espera. Entre sessões, geralmente, não tenho consciência disso, embora sonhe às vezes. Esse foi o final do trabalho do livro naquela noite. Depois do intervalo, Sete transmitiu 2 páginas sobre um assunto que eu levantara anteriormente, naquela noite. Assim, a sessão terminou às 23h51. A sessão recomeçou, entretanto, depois que eu guardara meu caderno. Durante uma troca espontânea, Sete transmitiu algumas visões a respeito de sua própria origem e aspectos criativos, e o porquê, motivo, a personalidade de Jane tornara possível o surgimento de um Sete. E ainda mais. Eu não escrevi o que foi dito, e como sempre acabei desejando tê-lo feito. Talvez recupere o material durante a sessão. Sempre achei que o material parece desaparecer quando não é registrado imediatamente de alguma forma.
Uma das razões é que muitas vezes pensei, Jane não é a única em transe durante a sessão. O receptor, eu, por exemplo, também está em transe à sua própria maneira. Quando a ligação entre Seth e sua audiência é interrompida, o material até certo ponto é deixado para trás naquela área de encontro comum. Sessão 629, dia 29 de novembro de 1972, 21h28, quarta-feira. Como de costume, nesta época do ano começamos a perder algumas sessões programadas. Jane e eu achamos que de agora em diante elas serão realizadas regularmente até janeiro de 1973. Parte devido às nossas atividades de fim de ano, que apreciamos muito, mas também porque nos parece um tempo natural de descanso. Embora Jane pretenda manter suas aulas como de costume. A primeira parte desta sessão foi tirada. Seth retomou o ditado do capítulo 6 às 21h59. Ditado: não existe em sua sociedade uma estrutura real adequada na qual pessoas como Augustus possam ser tratadas de maneira eficaz. Um analista poderia considerar Augustus como esquizofrênico e rotulá-lo com toda a sua perícia, mas esses termos são basicamente inexpressivos. Se o analista, depois de algum tempo, pudesse convencer Augustus de que sua condição no presente era resultado de algum evento inibidor do passado, e se o analista fosse intuitivo e compreensivo, então Augustus poderia mudar suas crenças o suficiente para que ocorresse algum tipo de cura. Ele, então, convenientemente se lembraria de tal evento e mostraria suas emoções esperadas ao vivenciá-lo de novo. Infelizmente, em seu estado atual, impotente como ainda é sem Augustus II, ele talvez simplesmente invocasse seu alter ego para mostrar ao bom doutor que não pode brincar com ele. Seria também preciso ajudar Augustus a enfrentar as implicações do comportamento de seu outro eu, de tal forma que ele o aceitasse como uma porção de sua identidade total. Quando Augustus II estava no controle do corpo, a composição química variava consideravelmente, mostrando diferenças significativas no estado hormonal usual de Augustus. As mudanças químicas eram causadas pela transição que ocorria nas crenças, e não ao contrário. 22:08. Ver o material sobre hormônios e crenças na seção 621 do capítulo 4. Se acontecesse alterações químicas em Augustus II, ele voltaria para a personalidade de Augustus I, mas a mudança seria artificial e não permanente, e talvez muito perigosa. As tendências inibidas quimicamente seriam até certo ponto encobertas pelos medicamentos. O problema permaneceria, porém, é muito possível que resultasse em tendências suicidas ou inclinações suicidas ocultas mais insidiosas quando órgãos vitais fossem atacados. Às vezes esses casos são tratados dentro de outra estrutura, na qual considerariam Augustus
possuído por uma entidade independente, maligna, sempre que Augustus II assumisse. Ora, se Augustus de alguma forma mudasse suas crenças, é possível que mesmo dentro desta estrutura algum tipo de cura ocorresse. Ao mesmo tempo, porém, os perigos e dificuldades tornariam tal cura relativamente impossível. Se um profissional que acreditasse que Augustus estava possuído e convencesse-o do fato, suas crenças combinadas poderiam funcionar por um tempo. Convencer Augustus de que estava sob o domínio de uma entidade maligna seria o primeiro passo. O segundo, que seria a sua libertação do intruso, poderia vir em seguida. O problema é que, trabalhando dentro desta estrutura, a autoestrutura é enfraquecida mais ainda, pois as características normalmente reprimidas de Augustus II serão negadas para sempre. Augustus deve então ser sempre bom, e contudo iria sentir-se vulnerável a outra invasão maligna semelhante o tempo todo. Os mesmos resultados já mencionados poderiam também acontecer: o crescimento de tendências suicidas ou outro comportamento autodestrutivo. 22 e 23. Quando isso de falar em transe começou, no final de 1963, disse Jane, eu costumava sentir que havia apenas uma palavra disponível por vez, sem qualquer coisa antes e nem depois. Mas agora percebo blocos inteiros de material esperando para serem transmitidos. Como com o material sobre o Sete Fala está esta noite. Isso acontece cada vez com mais frequência. Antes da sessão, Jane tornara a ter consciência de vários canais de informações disponíveis vindos de Sete. Observação. Para outras referências a 7.2, ver capítulo 17 do Sete Material e o capítulo 22 do Sete Fala. No último, Sete nos diz: 7.2 está relativamente na mesma posição em referência a mim, que eu estou em referência à mulher, Jane, através de quem estou falando agora. 22 e 45. Ditado. Por sorte, a mente e o corpo humanos são muito mais flexíveis, duráveis e criativos do que acreditamos. Muitos casos, como o de Augustus, nunca vêm à luz. As pessoas envolvidas curam a si mesmas. Às vezes isso é um feito quando a pessoa escolhe passar por uma experiência traumática. Geralmente uma parte da personalidade faz isso muito deliberadamente, enquanto a outra porção fecha os olhos. Esses eventos podem parecer desastres ou quase desastres, mas podem também mobilizar toda a personalidade para o bem de sua sobrevivência. Em um momento de grande tensão crítica, a personalidade pode voltar a unificar-se. Esses episódios críticos de unificação geralmente não envolvem uma longa enfermidade, embora possam fazê-lo, mas provocam eventos como acidentes graves. A dificuldade pode ser exteriorizada como um membro quebrado, por exemplo, em vez de um eu quebrado.
e enquanto o corpo é reparado, ocorre a necessária assimilação da crença. Há vários tipos de cura em tais casos. Cada pessoa é diferente. Às vezes, a estrutura inclui outro método de cura, no qual porções de cada lado conflitante da personalidade separam-se para formar uma estrutura psicológica mais clara que passa a comunicar-se com os dois lados, agir como um juiz e reconciliar as crenças opostas de cada um. Isto é feito muitas vezes, sem que a personalidade principal perceba o que está realmente acontecendo. De vez em quando utilizam-se escritos automáticos ou tábuas ou Ouija para receber mensagens dos espíritos. Ambos os métodos são usados para descobrir crenças conscientes invisíveis, que você aceita inconscientemente em um momento determinado, digamos, e deliberadamente ignora em um outro momento. Quando as pessoas que usam esses métodos ouvem que o que escreveram veio através de um demônio ou de qualquer espírito maligno, essas crenças invisíveis são expulsas para mais longe ainda. Qualquer busca mental se torna amedrontadora e perigosa, uma vez que pode levar a outras invasões semelhantes. Agora, essa invasão é geralmente a aparição súbita de crenças previamente inaceitáveis, muito conscientes, mas invisíveis que estavam escondidas. Então, de repente, elas surgem como alienígenas. Na maioria dos casos, a ideia de possessão torna a situação ainda mais desconcertantes. Mais fácil de encarar, em geral, é a ideia de que a responsabilidade dessas crenças é de outra entidade ou ser. Em todos os casos desta natureza que envolveram episódios do tipo Augustus, o problema é causado por crenças não assimiladas. Em vez de um comportamento drástico, porém, tais crenças podem expressar-se por várias partes do corpo. Infelizmente, um sistema médico que lida quase que só com sintomas incentiva o paciente a projetar essas crenças em novos órgãos. Por exemplo, depois de já ter sacrificado outros cirurgicamente. As soluções estão na mente consciente. Por mais que eu fale nisso, nunca é o suficiente. E nessas crenças que você aceita sobre a natureza da realidade e especificamente sobre a natureza do seu ser. Embora o trabalho mais básico deva ser feito pelo indivíduo, existe sempre uma variedade de ajudas disponíveis, tanto internas como externas. Você literalmente interpretará e usará quase qualquer informação útil que lhe chegue, o que será muito eficaz, a menos que suas crenças o levem a pensar que todos estão contra você, ou que você está fora do alcance de qualquer ajuda, ou ainda que não a merece. Outras ideias deste tipo também o afastam de possíveis ajudas, naturalmente, mas você as procurará instintivamente e as usará quando possível. Pode fazer um intervalo ou terminar a sessão como preferir. Vamos fazer uma pausa. 23:15. Preferi uma pausa
a fim de ver se Jane ainda queria que eu consultasse Seth sobre as ideias que discutimos antes da sessão. Ela se sentira cansada mais cedo, mas agora estava bem. Decidiu, entretanto, adiantar as perguntas e terminar a sessão. Sessão 630, dia 11 de dezembro de 1972, 21h26, segunda-feira. Jane e eu sentamo-nos para a sessão mais ou menos às 21h15. Às 21h25, ela abruptamente me disse que acabara de receber o título de um livro que eu vou escrever. Através de meus olhos, ela estava muito surpresa, e eu também. Primeiro, disse Jane, ela interpretou suas informações, de Seth, como querendo dizer que eu iria escrever um capítulo com aquele título para um de seus próprios livros. Mas então rapidamente percebeu que seria um trabalho meu. Ele deve expressar minha visão da experiência de Seth e como ela mudou minhas ideias sobre arte, vida e assim por diante. Então, ao contar-me sobre tudo isso, anunciou que Seth ia se manifestar imediatamente, um procedimento muito incomum em nossas sessões regulares. Ela tirou os óculos. O título do livro deve ser Através de Meus Olhos. E deve ser seu próprio livro, tratando à sua própria maneira de muitas áreas importantes. Você escreve bem, como sabe. O livro deve cobrir sua visão desta experiência conjunta, sua própria explicação filosófica dela, as perguntas que levanta dentro de sua própria mente, suas observações de Robert, como Jane, e em nossos estados de transe. Outras partes devem explicar suas próprias ideias a respeito da criatividade, como você a sente em si mesmo. As diferenças e semelhanças entre sua experiência quando pinta um quadro por inspiração usual e quando percebe primeiro a impressão psíquica que leva a uma pintura. Algumas ilustrações, a partir do esboço inicial de um quadro completo, devem ser incluídas. Leve também em consideração as experiências, observando a natureza da cor quando em estado normal de consciência e quando em estados alterados. Preste atenção às cores também em seus sonhos. Deve falar sobre suas ideias a respeito das pessoas que pinta e por quê, sendo fascinado por retratos. Você, em geral, não usa modelos. O livro pode incluir alguns dos materiais que lhe dei sobre arte, através de vários canais e como os aplicou. Este trabalho pode ser seguido por outro em que utilizará especialmente as sessões a respeito de arte, mas que cubra também algumas outras ideias artísticas, como a natureza e a origem das inspirações. Dei-lhe um esboço que tenho certeza de que você pode seguir. O livro deve ser divertido de escrever, combinando a habilidade que tem para escrever e pintar. O título é bom e o livro irá vender. Você conseguirá. Você conseguirá também assinar um contrato para sua publicação, recebendo um adiantamento, e o fato de escrevê-lo também servirá como um impulso para sua pintura.
Estou sendo esperto aqui. Está? Tentei atiçar Sete um pouco. Estou mesmo, porque isto vai fazer seus bloqueios na pintura entrarem em curto-circuito e o levará a novos patamares na pintura, com humor, entre parênteses. Você também irá considerar o livro um trabalho de mérito e estará fazendo algo seu, com sua experiência. Eu sei que o estímulo por si só irá às astutas e automaticamente produzir alguns quadros excelentes. Você desejará usá-los. Não vou lhe dizer de que forma particular isso passa furtivamente por alguns de seus problemas de agora, nem quais estão envolvidos. Sugiro que você faça um plano de ação, um esboço e algumas páginas iniciais, digamos 1 ou 2 capítulos. Agora faremos uma pausa, e essa foi minha surpresa para vocês dois. Foi mesmo, obrigado. 21h42. Estou tão surpresa que nem coloquei meus óculos ainda, exclamou Jane depois de sair do transe. Nenhum de nós pensara em um projeto semelhante. O que não quer dizer que a ideia de escrever um livro envolvendo Sete, pelo menos em parte, não me tenha ocorrido algumas vezes. Fico muito surpresa quando algo assim me acontece em uma sessão, disse Jane. É tão diferente do que tenho estado pensando ou fazendo. Posso ver uma seção central do livro agora com suas ilustrações. E posso ver o retrato de Sete na última capa. Ela apontou por cima do seu ombro direito para onde estava um quadro, que foi reproduzido em um material de Sete e que está pendurado em nossa sala de visitas, bem atrás da cadeira de balanço dela. Reiniciamos da mesma forma vigorosa às 21h58. Este livro será uma boa propaganda para outro livro que farei. E se você incluir o que lhe disse no livro que estou fazendo agora, as pessoas já começarão a esperar pelo seu livro. Isso é muito astucioso. Então inclua isso em A Natureza da Realidade Pessoal, pois é o nascimento do livro em sua realidade pessoal. Eu tenho muita coisa em minha mente. Algumas das perguntas de Roburt serão respondidas no próximo capítulo, que começaremos agora. Depois farei alguns outros comentários pessoais. Fim do capítulo 6.